Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia, O Espírito Miramês, no capítulo 17, O Papa e Francisco, na parte 6. Quem busca a felicidade fora de si, nunca a encontrará, pois ela mora no coração, e todos que nos ouvem estão convidados pela força deste mesmo amor a receber a chave e com ela destrancar a porta secreta da consciência, recebendo através dela Jesus Cristo pelas vias do sentimento. Esses homens que estáis vendo e sentindo o modo de suas vidas são vossos companheiros de todos os momentos. Na sequência de todos os dias, não vivendo nem falando em problemas e em fatos inferiores que nunca deixarão de existir enquanto na terra predominar o mal. São irmãos decididos que aparentemente poderão não causar impressões de bem-estar, mas por dentro, no imo da alma, eles já encontraram o caminho, a verdade e a vida porque encontraram Jesus de Nazaré. Encontraram Deus e o céu dentro de si mesmos. A salvação não vem de fora das criaturas. Vejamos quando o mestre ofereceu a Pedro as chaves do reino dos céus, assim falando: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá desligado nos céus. Mateus 16, 19. As chaves que ele passou para Pedro e para os outros discípulos foram os conhecimentos das leis de Deus e a forma de vivê-los. É, pois, o que estamos tentando compreender e viver. Ligar ou desligar é certamente o meio de vida que levamos na terra. Tudo o que nos propusermos viver aqui será justo encontrarmos nos céus. E mais adiante, Lucas não esqueceu de anotar o que vamos repetir no capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Eis aí a confirmação do que estamos tentando falar. Por não tratar o reino de Deus das coisas exteriores, sendo ela harmonia interna, não vem com visíveis aparências, é conquista de alma pelo esforço e bênçãos de Deus. E com mais segurança podemos observar, no mesmo apóstolo, no mesmo capítulo 17, versículo 21, essa citação maravilhosa. Nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Precisa mais explicação depois dessa afirmação do divino Senhor? O reino da felicidade deve ser descoberto dentro de cada criatura. E é isso que estamos querendo mostrar aos homens de boa vontade. O caminho interno, onde encontramos Deus, que está bem perto de nós na cidade do coração. Vejamos, meus irmãos, que São Paulo não se esqueceu também de mencionar o que seria o reino de Deus, assim falando aos romanos, como agora estamos dizendo aos também romanos. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, 14:17. É fácil compreendermos que a felicidade real não é comida nem bebida, mas tranquilidade de consciência. É dever cumprido diante de Deus, é descobrir tesouros dentro de nós e usarmos esses talentos em favor do bem-estar das criaturas de Deus. Nós estamos partindo e vamos fazê-lo sem as bagagens habituais de um viajante ou de um comerciante que ama o ouro mais do que si mesmo. Nós não temos onde reclinar as cabeças, como disse o mestre de todos os mestres. A única bagagem que devemos levar é a fé, a confiança e o amor. É a volumosa bagagem de virtudes ensinadas na Boa Nova do Cristo de Deus. Que a paz de Deus seja a nossa paz, que a paz de Cristo seja a nossa paz, que a paz de nossa Mãe Santíssima seja a nossa paz. Shaolin abraçou Francisco dizendo: não podemos separar-nos um do outro. Estamos ligados por uma força que somente Deus sabe o que é e o que pode ser. De hoje em diante somos um, em Cristo. Francisco ouviu aquelas palavras com alegria porque amava também aquele companheiro e sabia das suas grandes qualidades. Apresentou-o a todos os seus filhos espirituais e tomaram o rumo de Assis. Daquela multidão que estava assistindo ao canto de Shaolin e à pregação de Francisco, dezenas de pessoas os acompanharam, com sede e fome de justiça e de amor. E nessa leva de homens se encontravam muitas crianças a quem Francisco e Shaolin fizeram voltar, advertindo-as de que deveriam esperar no tempo e que a idade pudesse ordenar no espaço. Para tomarem decisões sozinhas, abraçaram a todos e agradeceram pedindo que voltassem para os seus lares. A viagem transcorreu sem qualquer incidente, a não ser um fato que transcende os fenômenos de ocorrência popular. Francisco, certa noite, andando pela Via Aurea,
pensando no seu destino, na ferocidade dos homens, nos caminhos que os próprios homens escolheram, nos meios de aliviar a humanidade do peso enorme da cruz que cada um carrega, olhou para o céu, embebecido na luz das estrelas, e pediu a Deus que o ajudasse a ajudar nas linhas de suas forças sob o controle da divina inteligência. Sabia de sua missão junto aos homens, no entanto, sentia-se um verme diante das grandezas da terra e da qualidade de povos. As experiências que tivera, mesmo com pouca idade, bastavam-lhe para compreender as dificuldades de modificar para o bem uma criatura arraigada no mal, e ali mesmo percebeu, pela acústica da alma, a voz que tanto obedecia. Francisco, não penses que poderás ser o rei do mundo e o responsável por todos os concertos da terra. És um soldado dentre muitos que já estão caminhando por misericórdia de Deus. O Senhor não envia seus milicianos para a frente de lutas para que eles fiquem preocupados com o que possa acontecer. Dá a cada um dever a ser cumprido. O resto é por conta daquele que tudo sabe e tudo dirige. Se ajudares uma formiga que seja a acertar o caminho do formigueiro, estando perdida, já estarás fazendo alguma coisa no âmbito dos teus deveres, e uma gota que seja de amor que doares faz parte do grande suprimento da vida, na vida de Deus. Não queiras fazer tudo sozinho, pois esse impulso é oriundo do egoísmo. O jato de luz solar se divide para melhor servir a terra e aos homens, aos animais e às coisas. Não percas tempo no tempo que te favorece o aprendizado, e faz o melhor onde estiveres, que encontrarás Deus nas mínimas atitudes, desde que nelas palpite o amor. Francisco, meditando sobre a verdade que ouvira, respirou aquele ambiente de natureza farta de vida, sentindo vontade de voltar ao seu rebanho de almas amigas. Ao passar perto de um casebre, ouviu um choro sumido, talvez de uma criança. Aproximou-se, levado pelo sentimento de piedade, e encontrou verdadeiramente uma menina que aparentava ter 7 anos, caída em palhas, roupa toda rasgada, oferecendo um quadro aterrador. A menina fora estuprada por vagabundos, que enchiam as ruas ao anoitecer e que depois a largaram sozinha sobre as palhas que restavam de um debulho de milho. A menina, irreconhecível, apresentando forte hemorragia, gritava assustada: "Papai, papai, mamãe, eu estou aqui, eu quero vocês." Francisco empurrou a porta, sentiu o coração saltar ao ver o crime de que a criança fora vítima e disse, resignado com natureza: "Por Deus, venha cá, minha filha. Onde moras?" Ela balbuciou baixinho o endereço, e o filho de Dona Maria Picalini ombreou a garotinha e saiu pela rua apressado, chegando ao local indicado. Era uma mansão como a de seus pais. Um criado, vendo o quadro e reconhecendo a criança, correu como um relâmpago, gritando aos seus senhores, dizendo que Leline tinha chegado. Francisco, com a delicada carga ainda nos ombros, pediu a Deus por aquela família, para aliviar a dor daquele lar. Quando os pais chegaram, os rostos, demonstrando sofrimento, avançaram para Francisco, tomando-lhe o fardo dos seus corações, e este, entregando-o, passou a narrar como e onde encontrou a criança. Agradecendo ao frade de Deus, convidaram-no para entrar, lavar-se e trocar de roupas, o que Francisco aceitou com humildade. O pai da menina falava-lhe revoltado: "Meu senhor, pegaram minha filha essa tarde, brincando, próximo à nossa porta. A criada vigiava, mas também essa foi presa e amarrada. E eles levaram minha filha. Vou investigar e, quando encontrar os responsáveis, vou fazer justiça com estas mãos." E mostrou para Francisco as mãos que já tinha matado muitos, pois dedicava-se à pirataria nas rotas marítimas, vivendo do saque, sendo chefe de um bando de corvos humanos. Francisco, já desfrutando da intimidade da família pela confiança que a mesma já lhe dispensava, achou por bem falar-lhes alguma coisa acerca da vida, dos destinos humanos e de Deus, sem se esquecer certamente de Jesus Cristo, e assim distribuiu sua fala com sinceridade. "Respeitável família, pelo que notamos, a dor em vossos corações é de extrema profundidade, e não poderia ser de outra forma, em se tratando de um infortúnio como esse. Uma calamidade aconteceu com essa criança, no entanto, temos de convir, a bem da nossa consciência, que o fato já aconteceu. Resta tomar as providências cabíveis para o urgente tratamento dessa filha dos vossos corações, cercá-la dos cuidados inerentes às suas necessidades e dar-lhe uma vida condizente a uma alma nobre, para que essa futura mulher seja um exemplo de virtudes para outras que andam no mesmo caminho.
Para tal, o exemplo de sinceridade, caridade, de respeito e de trabalho valerá muito para o seu soerguimento frente à vida, que a chama para o crescimento. Os pais refletem nos filhos o que são, e os filhos esperam dos pais o melhor. É bom que planteis no seu coração a certeza da existência de Deus, mostrando-lhe, como com todo o empenho, que em todos os fatos da natureza existe uma suprema inteligência de bondade e de amor, que de ninguém se esquece. E é muito bom também que ela fique conhecendo Jesus Cristo e saiba como Ele opera em nosso favor, através dos nossos semelhantes. Cada criatura tem um destino, e devido a certas circunstâncias, cada pessoa haverá de passar por certos testemunhos, aprendizados esses que podem nos levar ao desespero se não soubermos confiar em Deus. Um fato como esse que aconteceu em vossa casa, que sentimos imensamente e que estamos sofrendo convosco, por ver essa criança passar por esse drama, é mais um dos milhares que acontecem por todo o mundo, infelizmente. E o nosso Pai Celestial por vezes o deixa para despertar em nossos corações alguma coisa em defesa de nós mesmos. Ele nos convida a ampliar os nossos talentos de vida, para que a morte desapareça. Se Ele é todo justiça, é todo bondade e todo amor, não iria deixar acontecer tais fatos, sem que eles tivessem algo de educativo para nós outros, e certamente para mim, que primeiro deparei com esse infortúnio. Vamos esquecer o passado e dar início a um futuro glorioso para essa criança, em nome de Jesus Cristo. Se buscardes vos vingar desses infelizes inconscientes da verdade, que praticaram essa barbaridade, trareis novamente o problema para dentro de vossa própria casa, e jamais vos esquecereis do que aconteceu se for acrescido pelo revide que pedem as vossas mãos. Se Jesus aconselhou o perdão das faltas cometidas contra nós, é porque esse perdão traz algum benefício e nos fornece a tranquilidade da consciência. Não estou aqui para colocar regras em vossos caminhos, nem ofertar conselhos para que vivais neles. Estou aqui pela força dos sentimentos que me fizeram atender a essa criança e ajudá-la a viver novamente. E para tanto daria a minha vida se fosse pedida. Espero que não leveis a mal as minhas palavras, e se elas chegaram em momento desnecessário, que me desculpeis. Somente quero e rogo a Deus as bênçãos de entendimento para vós e para este lar, sem me esquecer de Jesus e Maria com as suas bênçãos de paz e de consolo. Túlio, pai da criança violentada, que nunca conhecera a emoção causada pelas lágrimas, limpou os olhos agradecidos, e Galba, sua mulher, quis ajoelhar-se aos pés de Francisco e beijá-los. Ele não aceitou, repetindo a conversa dos apóstolos na porta do templo. Levanta, minha filha, que também sou homem, conheço os teus sentimentos e peço a Deus pela tua paz. Galba já tinha ouvido falar de Francisco de Assis e desejara muito conhecê-lo. Queria do fundo do coração que seu marido também o conhecesse, para ver se ele mudava de vida, pois não estava satisfeita com o comércio ilícito de Túlio, e Deus atendeu o pedido de Galba. Francisco despediu-se, indo embora à tarde da noite. No outro dia, falou com o Papa acerca de suas ideias, encontrou Shaolin e despediu-se de Roma, partindo para Assis. A mulher de Túlio chamou o marido a um quarto, fechou a porta, pegou as suas mãos e falou com todos os seus sentimentos de caridade e amor. Túlio, sabes quem é aquele homem que nos restituiu a nossa filha? Ele respondeu, sei, mulher. É um tal de Francisco que vive piedosamente e, às vezes, pedindo esmola pelas ruas. Pois bem, disse Galba, esse homem é um santo, é um homem de Deus, que nunca faz mal a ninguém, que renunciou a tudo e ama todas as criaturas. Já organizou uma ordem, onde se fazem homens do mesmo naipe, que vivem pelo bem da humanidade. Eu queria que o ouvisse acerca da tua vida. Túlio enervou-se com a fala da companheira e disse irritado, queres me acusar, mulher? Estou fazendo justiça porque esses a quem atacamos são ladrões do dinheiro alheio. Tenho a consciência em paz, ainda mais, queres que eu renuncie a essa vida e vá pedir esmolas? Não sou dessa linha. Posso e faço muitos benefícios, ajudando esses homens que trabalham comigo, e tu és prova disso. Não quero que toques mais nesse assunto. A mulher ficou espantada com a dureza de coração do marido, mas não desistiu, saindo por outra via a conversa. Então, Túlio, posso pedir-te uma coisa? Pode, disse ele. Nunca te neguei algo. Pede, vamos, pede. Galba falou mansamente. Eu ficaria muito contente se levasses
um pouco do ouro que trouxeste na semana passada das tuas aventuras para esse homem que salvou nossa filha. A comunidade deles vive em intensa pobreza, e isso seria uma boa recompensa. Poderia servir muito para eles em alguma coisa, porque tu mesmo dizes que nada se pode fazer com o maldito ouro, não é? Ele riu e falou, dando-lhe um abraço. Gosto de ti porque és inteligente. Isso eu faço, aliás, podes fazê-lo. Manda para ele o ouro o que quiseres. Não quero participar dessa caridade, nem tolero muito esse nome. Mas se queres, faze-a. Agora, dá-me um beijo aqui. E saiu satisfeito em busca do seu acampamento, ou para a sua casa flutuante. Galba, cheia de alegria, pegou um saquinho e encheu de pequenas pepitas de ouro, cujo brilho fascinara qualquer usuário. Fechou-o com um cordão, embrulhou em outros panos, abraçou o tesouro com carinho e saiu cantando para o quarto, onde estava sua filha para vê-la. A menina, já descansada, olhou para a mãe em seus lábios, rasgou-se e levemente um sorriso inocente, dizendo: Mamãe, quem é aquele homem que me trouxe para casa? Ele não é igual aos outros. É igual a você. Ele me contou uma história muito bonita. Disse-me como é o céu. Você me leva lá? Filhinha, disse a mãe, aquele homem chama-se Francisco, é um santo em vida. Foi ele quem te salvou, minha filha. A menina, na sua simplicidade, arrematou com inocência. Por que tu e o papai não o trazem para morar conosco? Para ele contar-me mais histórias e ficar comigo. A mãe, emocionada, abraçou a filha com carinho, beijando-a várias vezes e disse: Ele foi embora, minha filha, mas vou mandar umas coisas para ele. Não achas bom? Replicou a menina. Acho, e podes mandar para ele aquela boneca que me deste no dia do meu aniversário. Ele vai ficar satisfeito, não vai? A mãe não resistiu às lágrimas e chorou ali mesmo quanto pôde. Saindo do quarto da criança, abriu um armário secreto, apanhou umas pedras preciosas de Túlio, pôs junto às pepitas de ouro e falou mentalmente: Meu Deus, consente que isso sirva para ajudar o nosso santo em alguma coisa. Se for da vossa vontade, que ele fique com isso, senão ficarei convosco no que decidires. Chamou um servo da sua confiança, instruindo-o sobre como deveria agir, e esse partiu às pressas em busca de Francisco de Assis, pois já ouvira falar muito sobre os seus ideais e intencionava muito conhecê-lo. Túlio, junto aos seus sequazes, impaciente e ansioso por viajar em busca de novas aventuras, gritou com todos, conversou aqui e ali com seus comparsas e, lembrando-se do ouro que deixara a mulher autorizada a presentear a Francisco, chamou um grupo de companheiros de assalto e deu a seguinte ordem: Quero que me ajudem a salvar um punhado de ouro que, para não contrariar a mulher, dê-lhe a liberdade de doar a um tal de Francisco de Assis, e pelo que me parece, ela já mandou um servidor levar. Seguem no caminho de Roma para Assis e andam a pé. Temos possantes animais e será fácil alcançá-los. Deve ser um bando, mas lhes garanto, são todos inofensivos. Um de nós somente conseguirá tomar o que chegou às mãos da comunidade. Todos riram, pois isso era um esporte para eles, e acrescentou Túlio: Vamos logo, enquanto outros não apareçam com as mesmas ideias. Tomaram rumo às cachoeiras próximas, selaram os cavalos e saíram em disparada. Ficou combinado que Túlio iria na frente como pedinte para sondar o ambiente e voltaria ao grupo que se esconderia bem perto, após os que assaltariam com os devidos cuidados. O escravo alcançou Francisco e seus companheiros, chamou-o de lado e disse: Meu senhor, a minha patroa, Dona Galba, enviou-me para trazer-te essa encomenda. Manda agradecer-te 1000 vezes em nome dos deuses e manda dizer que ficará contente se receberes essa dádiva, que passo às suas mãos, para o bem de tua ordem, em favor daqueles que bem achares melhor. Desculpa-me, pois já me vou indo e quero as tuas bênçãos. Francisco, muito alegre com o escravo, que com a dádiva pôs as mãos na cabeça do servidor humilde de Galba e disse: Vai com Deus, meu filho, que Jesus Cristo te abençoe sempre e que Maria Santíssima vigie os seus passos. Parar por aqui. Gente, olha só como é que é, né? Francisco, então, encontrou Shaolin cantando, eles reviveram, né, nesse reencontro, a amizade, o amor, o carinho, o respeito que um tem pelo outro.
o fortalecimento de dois espíritos, que certamente são espíritos superiores do mesmo grupo de espíritos, né, com as mesmas missões. E aí, partindo desse reencontro, estão voltando, retornando a Assis depois dessa conversa com o Papa. E aí vem Francisco e encontra uma menina estuprada no meio do caminho, socorre a menina, leva para casa da garota. Chegando lá, descobre que o seu pai é um assaltante que tem por princípio, né, assaltar pessoas que ele acredita que não está lesando em nada, já que são pessoas que lesam outras. Então, olha a mentalidade de um bandido, né? Ele acha que tirar do cara que tirou de alguém não é crime algum. Assim como até hoje nós temos os assaltantes de bancos, assaltantes de casas, que as pessoas têm o mínimo, né? Se uma pessoa tem um computador, então ela teve dinheiro para comprar o computador. Então, qual é o problema eu entrar na casa da pessoa, invadir e levar o computador dela? Ela tem dinheiro, ela compra outro, né? Então, na mente criminosa, o cara não está fazendo nada de mal, porque o que ele está fazendo, o outro vai repor. Olha só como isso é culturalmente já na nossa sociedade aceito, inclusive no meio dessas pessoas que estão tão atrasadas moralmente, acreditando que não estão causando débitos a ninguém. E aí a gente parte do princípio que, com a mentalidade, né, das trevas atrasadas dessa forma, se formam por aí partidos, grupos de pessoas que assaltam a população o tempo todo através de uma corrupção. O quadro só vai se expandindo, né? E Francisco, ali, dentro da sua moral, dentro do seu amor, o seu respeito ao ser humano, leva a menina até a família, não discrimina o seu pai, por mais que ele seja um cara errado e atrasado moralmente, agradece, né, pelas palavras que são colocadas a ele naquele momento de gratidão. A mulher, com todo o coração, quer ofertar a Francisco algo, pelo menos em forma de agradecimento, para fortalecer a sua ordem franciscana, que seria o ouro. O marido consente a mulher, mente para a mulher que vai ajudar Francisco nessa ajuda, nessa colaboração, mas na verdade tem uma intenção por trás desse consentimento, que é de não arrumar encrenca com a esposa, mas em contrapartida vai lá e chama os seus comparsas para assaltar o Francisco. Nem mesmo aquele episódio com a sua filha fez com que o seu coração se transformasse naquele momento, como Francisco pediu, né? Não vá lá e revide aqueles que fizeram mal à sua filha, mas aprenda com a situação o que você precisa melhorar. O que acontece em sua volta é reflexo do que você mesmo faz. A consciência não caiu na cabeça desse ser, né? Para ele não serviu de nada o fato da filha ter sido estuprada. Não houve aquela reforma, aquela transformação moral que a gente espera diante de uma dor e um sofrimento. Tão endurecido é esse espírito que ele pensa no revide e pensa em continuar cometendo crime como sempre. Já a mulher mais branda, mais espiritualmente falando, desenvolvida, ela se condói, né, com a situação com a filha. Ela quer agradecer pela ajuda recebida e continua com o seu amor, com a sua afabilidade, independente daquela situação de caos, de dor, de sofrimento que ela está passando junto à filha. Para vocês verem que são duas pessoas morando no mesmo espaço, na mesma família, com condutas completamente diferentes, mediante uma situação, a filha estuprada. E é o que acontece nos nossos dias, né? Todas as situações que tem em nossa volta, pessoas vão ter atitudes diferentes mediante elas, né? É aquela história do meio copo vazio ou meio copo cheio, né? É isso que fala. O copo tá pela metade. Tem gente que fala, ele tá meio cheio. E tem gente que vai falar, meio vazio. O copo é o mesmo, com a mesma quantidade de água. Então, nós temos essas atitudes, geralmente, né, diferentes, mediante uma situação. O que faz a gente ter atitudes diferentes diante da mesma situação? A evolução espiritual de cada um. Ali mostra claramente quem está mais evoluído e quem não. E o que é que vale num ser humano? A sua moral,
E o que é que vale no seu espírito? O seu desenvolvimento. Então fica claro aqui pra gente, né, que Francisco vai passar por algumas situações onde ele vai mostrando pra gente, né, como age o ser humano diante dessas ocorrências e o que seria mais correto. Né? Ele vai apontando quais são as melhores soluções. A gente olha hoje aí, né, os crimes que são decorrentes a estupros, a roubos, e qual é a nossa postura em relação a isso? Geralmente a gente olha um cara que estuprou uma mulher, ou estuprou uma criança, seja ela menino ou menina. Aos nossos olhos físicos, a nossa moral ainda menos elevada, a gente fala, um cara desse tem que morrer, um cara desse tem que ser preso, pena de morte, né? Tem que ser feito que eles falam que é para cortar o membro da pessoa, eu esqueci o nome agora. Bom, enfim, nós, no nosso atraso espiritual, né, na nossa falsa moral, o mal que o cara cometeu, nós queremos que aconteça com ele em dobro. E isso significa que quem está com a ruindade ainda somos nós. O escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. Então aquele cara ele vai ter que pagar pelo que ele fez, querendo ou não. Com a justiça dos homens ou não, vai ter a justiça de Deus na vida dele. O mal que ele cometeu serviu de escândalo para que os outros, nós, tenhamos ali uma posição perante aquele escândalo. Qual é a posição que eu estou tomando? Né? Eu dei risada esses dias com um amigo meu, ele falou assim, lá na igreja, o pastor falou assim, quem é que está orando pelos governantes? Né? Nós temos que orar pelos governantes. Aí poucas pessoas levantaram as mãos, né? Aí ele falou, gente, é difícil, né? Eu também tenho vontade de não orar por eles. Ou seja, ele deu a cara a tapa, né? Ele, como pastor, ele falou assim, eu sou humano. Os governantes estão fazendo tanta atrocidade com a população que a gente acaba tendo raiva, a gente acaba tendo, né, um reflexo diante das suas ações. Só que a gente não para pensar que quem colocou os governantes lá? Fomos nós. Quem permite que eles permaneçam lá? Somos nós. Então, eles é que são reflexo do que nós somos, não o contrário. Então, nós temos que orar pela população para que melhore moralmente, para que escolha melhor os seus governantes. E aqueles que estão lá cometendo crimes, atrocidades contra o povo, nós temos que orar muito pela alma desses caras, porque não vai ser a justiça dos homens que vai entrar na vida deles, para sua mudança espiritual, vai ser a justiça de Deus. E a mão de Deus, ao mesmo passo que ela é leve como pluma e nos acolhe e nos dá amor, ela também é pesada e firme, quando tem que ser. Ela também traz a justiça, não na espada, como a gente costuma dizer, biblicamente falando, mas ela vai trazer, em forma de fogo, espada, de transformação na vida daquele ser. E já que ele não se transformou pelo amor, pela dedicação ao próximo, ele vai se transformar pela dor. E a dor no seu íntimo, na sua moral, é a pior dor que um ser humano pode sentir. A dor na carne, a dor física, não é nada perante a dor da consciência. E esse despertar da consciência é individual. Demora, pode acontecer de uma hora para outra, como pode ser várias e várias encarnações. Mas quando há o verdadeiro despertamento espiritual, o verdadeiro despertamento de consciência, não tem quem segure essa dor. Não tem remédio, não adianta, não tem na farmácia, não tem médico que vá curar, a não ser o próprio ser humano, mudando o seu comportamento, a sua conduta, os seus pensamentos. Então, é algo individual, não se transfere para ninguém, é algo pontual, que só acontece no indivíduo, quando ele quer, e isso está atrelado à busca do indivíduo. Então, pode vir para ele, como veio na mão desse cara, os ensinamentos dados por Francisco, né, os toquezinhos dados por Francisco, e não surtiu efeito naquele momento, nem mesmo vendo as consequências das suas atrocidades lá fora, dentro da sua família, com a sua filha. Né? Nossa, mas o pai tá pecando e a filha que tá
pagando é um conjunto. Filho, pai, mãe não estão juntos à toa. É um conjunto. Ali são espíritos que já vêm de outras encarnações, passando por outras experiências aos quais eles estão atrelados uns com os outros. Energeticamente, no seu padrão vibratório, todos ali estão passando experiências as quais já vêm de outras vidas. Portanto, é um lapidando o outro, é um ajudando o outro. E as experiências que ocorrem em volta é justamente para haver esse equilíbrio, esse ajuste entre eles, né? Então, vamos lá. O que nós temos que entender aqui hoje, nesse contexto, é que as situações, elas vão se apresentar iguais para espíritos que são diferentes e que vão agir de forma diferente, mostrando claramente a sua posição de elevação ou não moral.